Uma boa noite a todos. E rogando ao Mestre Jesus, esse nosso grande irmão, que possa nos abençoar muito nessa noite de hoje, e que a gente possa sair daqui muito melhores do que quando entramos, não é verdade? Bom, esse tema da noite de hoje, não é? Fazer o bem, né, como uma virtude, né? A beneficência como uma virtude. Essa certeza que nós temos de que, se nós tivermos princípios cristãos no nosso coração, estaremos no caminho certo. Uma certeza inovidável que Jesus nos ensinou. Havia um jovem chamado Levindo. E ele, às vésperas de completar 21 anos de idade, seus pais fizeram uma proposta de fazer para ele uma grande festa em comemoração à maioridade que chegava. E o jovem, é óbvio, né, topou na hora, né? Então os pais falaram assim, olha, vamos patrocinar para você a festa que você quiser. E isso foi feito. Então o jovem fez uma boa programação para essa noite, né, de aniversário. E convidou o DJ, seus melhores amigos, tudo de bom e do melhor para se comer e se beber. Programou festa de arromba, né? Para comemorar os seus 21 anos de idade. Mas essa alegria que seus pais mostraram, essa disposição que eles mostraram, era apenas exterior. Por dentro, seus pais estavam angustiados com esse rapaz, porque ele, com 21 anos de idade, havia demonstrado interesse por nada no mundo. Não havia uma universidade que o agradasse, não havia o deslumbrasse. E como a família era muito bem abastada, preocupava-se com o futuro desse rapaz, que se interessava apenas por diversão, por passeios, viagens e namoricos. E justamente nesse dia em que ele chegava à maioridade, a sua mãe preocupou-se. Então, fazendo uma longa prece antes de deitar-se, comunicou-se mentalmente com Jesus, emitindo-lhe um pensamento fortíssimo naquele instante, uma rogativa a favor de seu filho. E solicitou esta mãe que Jesus pudesse abençoar o seu filho, iluminando a sua mente, e que lhe enviasse as melhores ideias, que sua sabedoria pudesse dividir com tomasse um rumo na vida, né, digamos assim. E ela foi, só que essa prece tão forte, tão luminosa, que atravessou o espaço mais rápido que a luz, alcançando em poucos segundos os mundos mais elevados. Quando os benfeitores receberam essa prece em mãos, se assustaram, né, com a qualidade dessa prece. E um dos benfeitores, então, propôs que iria visitar essa família, iria visitar esse rapaz, quem sabe, né, apenas um diálogo, pudesse colocar alguma ideia na cabeça dele, pudesse endireitá-lo, né, com um diálogo. E assim fez. E esse mensageiro celeste, então, manifestou-se então no quarto de Levindo. E ele, como já havia dormido a essa hora, né, seu espírito desdobrou-se do corpo com a presença desse emissário. E vendo essa figura luminosa em pé, observando, o rapaz assustou-se. Um anjo no meu quarto? Mas o que esse emissário divino veio fazer comigo? E o anjo, então, observando o rapaz, ele disse o seguinte: meu jovem, hoje é uma noite muito especial para você, porque chegaste à maioridade. E já então, que está se preparando para se tornar um homem responsável, eu vim lhe trazer a contabilidade dos sacrifícios que foram feitos a seu favor. E ele então retirou um livro enorme que carregava consigo. Gente, era um livrão, viu? Era um livrão, a contabilidade dos sacrifícios. Mas o rapaz, ele estranhou muito essa observação do anjo e falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu acho que você deve estar enganado. Que eu saiba, não foi feito nenhum sacrifício a meu favor. E o anjo falou o seguinte, olha, primeiramente vamos abrir o livro, começar a leitura da contabilidade, e depois você me diz se isso diz respeito a você ou não. Tudo bem. Abrindo a primeira página do livro, então, gente, eu fiz questão de trazer a contabilidade do Levindo aqui, viu? O anjo começou então a falar.
Para sustentar a tua existência morreram 2.000 frangos, 10 bois, 50 porcos, 20 carneiros, 3.000 peixes diversos. Isso do reino animal. No reino vegetal, então, foram ceifadas 60.000 vidas. Entre elas arroz, milho, feijão, trigo. Fora os legumes, né? Com variedade impressionante. E ainda, meu jovem, ainda há os derivados. 3.000 litros de leite, 7.000 ovos, 10.000 frutas. Isso o livro não tinha chegado nem na metade, né? O rapaz, assustado, e o anjo falou assim, olha, vou resumir o que vem pela frente. Aqui ainda estão computados todas as horas que a sua mãe se dedicou a você, os minutos que ela ficou sem dormir enquanto você era criança, os momentos em que ela ficou pensando em você, seu pai da mesma forma, os momentos em que ele cuidou de você, emitiu-lhe um pensamento, a fortuna que seu pai gastou com você na sua educação, nas suas roupas, nos seus medicamentos. Ainda, os presentes que seus familiares te deram, todas as conversas, os favores que os seus amigos lhe dedicaram. E tem mais. Ainda há aqui contabilizado todo o tempo dedicado a você pelos benfeitores espirituais. Porque você, meu jovem, não é fácil, não. Com as suas festinhas, os seus passeios, as suas viagens, você tem dado muito trabalho para nós. Agora, meu amigo, meu irmão, todo esse investimento feito a teu favor, mas até agora você não produziu nada de útil para poder compensar todo esse investimento, tudo isso que foi feito a seu favor. Você ainda não restituiu à natureza nada daquilo que você consumiu. Essa grande devastação que você causou aí à terra, toneladas de alimento, de animais. Não vimos você restituir às pessoas todo esse tempo, esse amor que foi investido em você. Em algum momento, meu jovem, toda essa contabilidade se tornará impossível de ser paga. E esses débitos se tornarão impossíveis de serem quitados por você. É necessário que você, neste instante, pense a respeito dessa contabilidade e torne-se alguém útil. E devolva ao mundo todo esse investimento que o mundo tem feito a você. E abrindo a janela, a cortina do quarto do rapaz, mostrou para ele, não é? Tudo aquilo que ele havia consumido. Todas as plantações que se perdiam no horizonte, os rebanhos infindáveis de animais, e levando por ele ter uma noção do quanto ele estava errado em sua vida. Indo-se embora o mensageiro divino, levando volta ao corpo físico e acorda, assustado na manhã, e desce imediatamente atrás da sua mãe. Mãe do céu, mãezinha querida, deixa eu te falar uma coisa, eu preciso urgentemente voltar a estudar. Preciso procurar um emprego urgente. A minha vida está passando muito rápido. Eu tenho pouco tempo. Eu preciso acelerar meu desenvolvimento, meu progresso. Preciso cuidar da minha vida, porque agora eu já sou um homem. E a mãe assustou-se imediatamente, né? Mas o que esse rapaz tem? Preguiçoso? Nunca acordou cedo? Mal amanheceu, já está aqui. E ele falou, mãezinha, essa noite eu vi a conta da vida. E narra a história que esse rapaz tornou-se um homem realmente bastante útil, né? E, como se diz, deu um jeito, né, no próprio futuro. Essa é uma história já velha da doutrina espírita, né? Ela é uma história do espírito Ney Lúcio, contada do livro Alvorada Cristã, de Francisco Cândido Xavier. E vem nos mostrar que, na verdade, as questões que dizem respeito à nossa vida são como uma moeda de dois lados, não é verdade? Porque de um lado nós temos a necessidade, do outro lado nós temos o dever. De um lado nós temos aquela parte nossa, que é uma parte nossa que precisa de alguma coisa, as nossas necessidades. E de outro lado nós temos os nossos deveres, nossas obrigações, o nosso modus operandi, né, em que vamos conseguir suprir as nossas necessidades e fazer muito mais do que isso. André Luiz, ele é um espírito bastante lúcido e sério em suas observações. E ele diz o seguinte para a gente: aquilo que nos sobra justamente porque está faltando para outra pessoa. Eu sei que André Luiz é duro, né?
em muitas observações dela, inclusive essa. Mas é uma grande reflexão para nós. Aquilo que está sobrando em nossa vida está sobrando justamente porque está faltando a outro. Um raciocínio que nós raramente realizamos em nossas vidas, né? Mas é uma maneira de pensar que pode nos auxiliar a respeito das nossas responsabilidades com tudo aquilo que temos, esse patrimônio que Deus nos concedeu, esse empréstimo divino que temos nas mãos. E nós não falamos apenas em questões materiais, não, nem questões financeiras. Porque esse patrimônio divino, essa fortuna que carregamos, diz respeito à nossa inteligência, à nossa saúde, às nossas oportunidades, à nossa família, a tudo aquilo que nos rodeia e que de alguma forma nós nos sentimos privilegiados em ter. Tudo aquilo que, como se diz, né, podemos dar e vender à vontade, como a saúde, como tudo que nós temos, né? E quando nós observamos assim a vida desses grandes nomes da doutrina espírita, quando observamos a vida de Francisco Cândido Xavier, Allan Kardec, Divaldo Pereira Franco, né, nós os consideramos pessoas tão especiais, porque são pessoas tão capazes de instituir o progresso, fazer o bem, que nós nem imaginamos também o outro lado da história, de que a vida deles durante muitos anos foi muito semelhante à nossa. Muito semelhante. Não existem diferenças absurdas entre nós e esses grandes homens. Quando nós retrocedemos no tempo, vamos ver ali a vida de Allan Kardec, antes de que ele começasse a se comunicar com os espíritos e começar o trabalho de codificação, antes de começar a participar das reuniões mediúnicas, de organizar psicografias, quando ele era o professor Hippolyte, ele ainda era um homem comum. Dava suas aulas, era contador, mas ele já tinha dentro de si alguma coisa especial, porque ele era trabalhador voluntário. Ele dava aulas à noite para órfãos, nos seus tempos livres. A França, de Napoleão III, no século XIX, era um país que ainda não havia despertado para a educação infantil. Napoleão III não viu a criança como um ser que necessitasse de uma escola. Para que criança precisava de ler, de escrever, aprender a contar? Criança não mexe com dinheiro. Era essa a ideia da época. E justamente porque os órfãos tinham menos oportunidade, é que se esforçou para poder dar a ele um pouco mais de capacidade, para que se tornassem adultos um pouco mais capazes. Ideias, é claro, que vinham de Pestalozzi, que eu também tinha essa filosofia. E Kardec trabalhava naturalmente. Nos tempos livres, dedicava-se um pouco do seu tempo. E isso não tem nada a ver com doutrina espírita, com doutrina cristã, tem a ver com responsabilidade, com o entendimento de que nós podemos fazer muito, não só por nós, mas pelos outros, todos aqueles que têm menos do que. E Kardec não tinha o dinheiro. O trabalho de Kardec, o voluntário, era um trabalho que dinheiro nenhum poderia comprar, porque ele não poderia montar uma escola infantil. Então ele teve que doar o seu tempo e o seu conhecimento. E quando nós analisamos a vida de Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver ele trabalhando em repartição pública, batendo seu ponto para entrar no serviço, batendo ponto para sair do serviço, à noite indo às reuniões mediúnicas, e foi assim até se aposentar. Se não me engano, o Chico Xavier se aposentou em 1950 com 40 anos de idade, por causa dos problemas no olho. Aí sim foi se dedicar à causa espírita e à causa cristã integralmente. E da mesma forma, Divaldo Pereira Franco. Ora, ele também batia seu ponto no serviço de manhã, à tarde, à noite e às reuniões mediúnicas e cuidar dos seus trabalhos voluntários. Divaldo se aposentou em 1980, com 53 anos. Só aí ele foi se tornar esse grande palestrante conhecido. Já dava palestras, claro, já tinha o seu trabalho de palestrante, mas ele pôde se dedicar então integralmente a essa causa, a esse talento que ele cultivou. Hoje, quase que metade do ano, o Divaldo passa fora do Brasil, divulgando a doutrina espírita. Então, são vidas que hoje admiramos muito, mas que iniciaram como a nossa própria vida, começaram como nós, galgando os degraus dia após dia, trabalhando um pouquinho mais, se esforçando um pouquinho mais, conquistando esse algo a mais que nós precisamos cultivar dentro de nós também, não é? Porque nós não podemos encarar a prática do bem ou a caridade, como nos fala o Evangelho, como um sacrifício. Essa palavra sacrifício, gente, ela é muito mal utilizada por nós. Hoje,
nós consideramos pequenas coisas sacrificiosas. Acordar, por exemplo, numa segunda-feira de manhã para ir trabalhar, 7 horas, 6 horas, para levar as crianças na escola. Que sacrifício! Porra, mas e se levantar, gente? Poxa vida, levantando assim de manhã, a gente acha que isso é um sacrifício? Imagine Jesus crucificado numa cruz, que também é um grande sacrifício. Será que essa palavra sacrifício não está sendo mal utilizada, não, para designar pontos tão diferentes, tão divergentes, tão distantes um do outro? É uma coisa para se pensar, né? Trocar a fralda de uma criança. Será que isso é sacrificioso? Lavar a louça após o almoço, que trabalheira. Será que isso é sacrificioso? Limpar a casa. Questões tão rotineiras do nosso dia a dia. Será que isso é realmente sacrificioso? Não é? Coloca-nos a pensar realmente sobre o valor, os valores que nós conservamos dentro de nós. Nós necessitamos desenvolver mais força, mais fé, mais determinação em nossas vidas, gente. Nós temos muito a oferecer ao mundo, e é disso que a beneficência fala, não é? Do que nos está nos sobrando, do que podemos fazer. A questão de valor. São valores que têm sido desenvolvidos durante muitos milênios já conosco. Quando a doutrina espírita nos esclarece que a primeira grande revelação da humanidade foi o advento de Moisés e o Decálogo, nós começamos a ver ali pequenos valores surgindo, que naquela época nem eram considerados valores definitivos, não, mas era a conquista de valores iniciais. Hoje nós entendemos que os valores do Decálogo são valores sociais, para uma vida social, para uma vida em conjunto, uma vida pacífica em sociedade. Hoje, depois do advento de Cristo, nós não podemos considerar mais o Decálogo como um conjunto de valores morais. Porque Moisés, ele precisava administrar ali cerca de 600 mil hebreus no deserto. E a lei mosaica, o Decálogo, ele vem justamente para tentar regularizar essa vida harmoniosa em conjunto. Se a gente analisa o Decálogo, nós vamos vendo quanto que aquela sociedade é primária e o quanto nós ainda somos primários. Porque você tem que dizer para uma pessoa, por favor, meu amigo, meu companheiro, não mata o seu vizinho. Tem como você não matar o seu vizinho? Tem como você não matar uma pessoa que te ofende, alguma coisa que te contraria? Tem como? Você tem que explicar isso para um ser humano. Olha, meu amigo, não fica de olho na esposa do seu companheiro ali, por favor. Porque senão ele vai querer te matar. E matar não é possível. É contra a lei. Você tem que explicar para as pessoas que não se pode mentir, que não se pode roubar. Você tem que explicar para uma pessoa que ela tem que cuidar dos seus pais. Olha, seus pais estão ficando velhos. É bom vocês prestarem atenção neles. Cuidar deles, porque eles cuidaram de você quando você era bebê. Tem que pensar, né? A gente tem que pensar. Então, quer dizer, o Decálogo vem para nos instituir esse mínimo, né? O mínimo que a gente deve ter para viver. E quando você tem Jesus então extrapola um pouco mais isso, né? Ao falar de perdão, falar de amor, perdoar 70 vezes 7 vezes, amar o próximo como a si mesmo, o amor ao próximo, o alto amor. Jesus vem explorar um pouco mais essas questões do Decálogo, né? Quando Jesus é procurado pela sua mãe e seus irmãos, e Jesus então aproveita-se para questionar: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade de Deus, quer dizer, somos todos uma grande família universal. E aí está, né, as palavras de Jesus nos explicando sobre onde começa essa bondade, onde vai começar isso aí, que são questões extremamente simples. Deveriam ser simples, porque são muito básicas. O que é simples, na verdade, né? Jesus pregava essa simplicidade, nossa essência. Nós confundimos muito a palavra simplicidade com pobreza, né? Nós confundimos muito isso aí. Pensamos que o que é simples é pobre, desprovido de qualidades, de beleza. E não é verdade. Quando nós substituímos a palavra simples pela palavra essencial, nós vamos conseguir melhor o que é simplicidade. Porque o que é essencial é o que é de mais importante em nossa vida. Então, simplicidade diz respeito à essencialidade, ao que é realmente importante. E isso nós não aprendemos a cultivar dentro de nós.
Porque nós podemos ter um carro de luxo e às vezes não cumprimentar um porteiro. Podemos agir dessa forma. Por quê? Nos falta simplicidade, nos falta o que é essencial. E a doutrina espírita vai nos fazendo esse caminho para que nós olhemos para nós mesmos. Porque se a doutrina espírita não puder ser aplicada no nosso dia a dia, não tem sentido a gente ser espírita. Se a doutrina espírita não puder se encaixar no nosso bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, tudo bem, precisa de ajuda, a doutrina espírita é para isso em primeiro lugar, para nos ensinar a educação, a gentileza, a generosidade. Coisas que são simples, ou que deveriam ser simples. É o essencial, é o primordial na nossa essência, é isso. Começa nesse nosso tete a tete, esse corpo a corpo, que devemos ter um com o outro. Porque é o mínimo que nos é exigido é que sejamos pelo menos educados, gentis. Aceitemos que somos seres humanos e que temos que conviver em conjunto. O propósito da doutrina espírita começa aí, nesses pequenos detalhes da nossa existência. Mas isso está muito arraigado, gente, a esse mundo que nós vivemos. São características nossas e estamos em um mundo de expiação e provas justamente por isso. Porque nós não conseguimos cumprir com as mínimas obrigações, os mínimos deveres nossos como seres humanos, como criaturas, entre aspas, inteligentes. Não conseguimos cumprir. E quando falamos assim que é um mundo de expiação e provas, nós pensamos em tragédias terríveis, não é isso. As expiações e provações estão nos pequenos detalhes do nosso dia a dia, não é verdade? Quer dizer, se eu nesse instante eu pedisse para vocês, ofendam a pessoa que está ao seu lado, nesse momento a gente pensaria em 532 mil palavrões, não é verdade? 1000 maneiras de ofender o nosso próximo. Porque para isso o nosso cérebro funciona numa velocidade impressionante. Quando é para ofender, para brigar, para superar o outro, para humilhação, nesse momento a nossa cabeça fervilha. Não faltariam adjetivos aí, negativos, para a gente insultar o nosso companheiro aí do lado, não é verdade? E ao mesmo tempo, se eu pedisse, elogie a pessoa que está ao seu lado, o que nós faríamos? A primeira coisa que a gente ia fazer, procurar alguma coisa para elogiar, não é? A gente já pararia. Deixa eu ver o que tem bonito aqui. Será que é o cabelo, o nariz, o olho, a roupa? A gente já vai se atrapalhando quando a gente pede para soltar um pouco dessa coisa boa que existe dentro da gente, não é verdade? Isso é o sinal da nossa inferioridade. Da mesma forma, se eu pedir para você, gente, vamos tirar alguma coisa da pessoa que está do lado. A gente tira tudo da pessoa. A gente tira o óculos, tira o brinco, tira a blusa, tira a calça, tira o sapato. Se a pessoa ficar sem nada, a gente tira até o cabelo para vender. A gente tira. E ao mesmo tempo, se eu disser para vocês, gente, vamos dar alguma coisa para a pessoa do lado, a gente se atrapalha. Ah, vou dar meu óculos, não, mas eu não vou enxergar. Vou dar minha blusa, não, mas eu vou ficar sem camisa. A gente vai se atrapalhar. Características nossas. Nós somos assim. Por quê? Temos mais facilidades. Ainda temos mais facilidades com esses movimentos inferiores. E isso, nós temos que observar isso aí em nossa existência. Porque são esses fatores que nos prendem ainda ao orbe terrestre. São esses fatores ainda que nos fazem reencarnar infinitas vezes aqui na Terra. E se dissermos assim uns aos outros, vamos sair daqui agora, nesse instante, e fazer caridade. Vamos todo mundo fazer caridade agora. O que a gente vai fazer? Tenho certeza que todos nós ficaremos meio atrapalhados, né? Como é que eu vou ajudar uma pessoa aqui agora, nesse momento? Então, essas questões elas têm que ser analisadas e construídas ponto a ponto, né? Na Revista Espírita, Kardec ele pontua uma coisa muito interessante lá para a gente. Kardec fala da importância da coletividade quando a gente vai tratar das questões de estudo e das questões doutrinárias e do trabalho cristão. Kardec valorizava muito a instituição como esse órgão que vai nos unir em torno de um mesmo ideal. Porque uma pessoa sozinha, ela pode não ter força suficiente para fazer um ato caridoso. Pode ser com uma pessoa solitária, qualquer um de nós aqui, nós saibamos como vamos proceder para ajudar alguém. Será que eu vou dar dinheiro para as pessoas? Será que eu vou dar uma marmita para um mendigo? O que eu vou fazer de caridade? O que é isso que eu vou fazer? Mas, em conjunto, podemos trabalhar muito mais. A união fraterna é um ponto-chave da doutrina espírita, do movimento espírita hoje. Um pedreiro sozinho pode construir uma casa, mas talvez essa casa não fique adequadamente construída. Talvez falte beleza, falte estrutura.
talvez ela não dê conta de construir sozinha. Mas quando nós nos unimos, em vez de um pedreiro vier também para auxiliá-lo, um engenheiro, um arquiteto, um encanador, um eletricista, esse projeto ficará muito melhor. Um projeto poderá ser grandioso. E é essa a ideia que nós temos quando vamos falar de doutrina espírita. Porque se somos espíritas, somos irmãos, devemos trabalhar em conjunto. Aí está um grande passo que nós devemos dar. Porque esse assistencialismo solitário deverá se transformar em assistencialismo solidário. Não é? Não devemos pensar em nós como salvadores da humanidade, porque é um peso muito grande que nós deveremos carregar. Pensemos em nós como companheiros que iremos nos unir em prol de um ideal. Fica assim muito mais fácil da gente progredir. É uma coisa muito interessante para a gente, né? Divaldo Pereira Franco, ele faz um comentário muito interessante em uma das suas palestras, né? E ele vem dizer o seguinte, que o cristão, ou o verdadeiro cristão, ele é uma pessoa, um ser humano que consegue evoluir 2 vezes mais rápido. Mas como é que é isso? Como é que um ser humano pode evoluir 2 vezes mais rápido? Viver 2 encarnações em uma. E Divaldo diz o seguinte, olha, todos nós temos a nossa vida comum. Nossa vida de trabalhadores, de estudantes, de pais de família, de pessoas que vão no cinema, e que temos nossas necessidades, os nossos deveres sociais, e vivemos numa sociedade. E essa é a nossa vida padrão. Mas, ao mesmo tempo, podemos construir, paralelo a esta vida, e junto a esta vida, que seria a vida secular, essa vida cristã, que é a vida daquela pessoa que, ao mesmo tempo em que cumpre os seus deveres, e é disso que fala o Decálogo, fala do bom cidadão. Os 10 mandamentos falam justamente do bom cidadão. Da pessoa que vai garantir que, dentro de uma sociedade, ele esteja vivendo bem. Jesus vem falar que, além do bom cidadão, nós precisaremos ser boas pessoas. E aí vem uma carga maior de deveres, compromissos que devemos ter. Um desenvolvimento, uma desenvoltura maior em nossas relações. E quando Divaldo vem dizer isso, ele completa, né, que então o cristão vivendo essa vida maior, que seria cumprimento de seus deveres seculares, aliado ao cumprimento de deveres cristãos, e dentro dos deveres cristãos estão inseridos aí as gentilezas, a bondade, o carinho, a amizade, a fraternidade, a generosidade, e ao mesmo tempo dedicando um pouco do que nós temos para aqueles que têm menos do que nós, não importa aquilo que nós iremos distribuir, se eu vou contribuir financeiramente ou se eu vou contribuir com o meu tempo, mas como diz Jesus, naquela história do óbolo da viúva, que observando ali no templo as pessoas fazendo seus donativos, a viúva deu pequenas moedas, que Jesus considerou uma grande fortuna porque aquela mulher não tinha muito o que oferecer. Então nós devemos encontrar o nosso óbolo, que é o quê? Aquilo que nos é caro. Quando damos aquilo que nos é caro, estamos dando realmente algo de nós que tem valor. Porque Jesus não considerou que o dinheiro era o grande valor, mas assim o que você fazia de sacrifício. Pode ser que às vezes é o tempo que nos é caro. E doar o tempo é muito mais valioso para nós do que doar dinheiro, porque o tempo nos é caro. Então, seria já o nosso óbolo, seria os favores que nós fazemos, a nossa beneficência, dando de nós aquilo que nos é mais importante, distribuindo um pouco disso aí com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu gosto muito da história do Levindo, por causa disso, nos faz pensar, não é? O quanto estamos recebendo de Deus, de Jesus, da espiritualidade maior, e quanto disso nós estamos colocando em prol do progresso nosso, da humanidade. Porque a humanidade só irá progredir quando nós progredirmos. A pobreza pode ser erradicada quando nós nos dedicarmos a isso. Por quê? Porque é um trabalho de formiguinha, é um trabalho 1 a 1. Você livra uma pessoa, a vida de uma pessoa melhora, a vida de outra melhora. E 1 por 1 é que vamos conquistar essa maioridade espiritual, como se diz, não é? E a beneficência está ligada muito a isso. Claro que não seremos nós que nos consideraremos bons.
Porque o próprio Jesus disse, né, que não era bom apenas meu Pai que está nos céus. Então nossa pretensão não é ser bom, mas é mirar no futuro onde nós possamos exercitar a bondade. Sabemos que nós seremos bons e que estamos cheios de falhas. A pretensão não é que nós nos tornemos bons, mas que nós possamos fazer algo de bom, ou possamos galgar os degraus da bondade em prol do outro. Em prol de nós mesmos, em primeiro lugar, porque necessitamos cuidar de nós um pouco, né, claro. Né? Nos equilibrarmos, para depois equilibrar o outro. Porque somos interdependentes uns dos outros, não é verdade? Da mesma maneira que nós podemos desequilibrar o próximo, também podemos equilibrá-lo. Porque a força que nos anima é uma força que não tem direito, ela é uma força pura. A força divina é uma força pura. E graças ao livre-arbítrio que possuímos, podemos direcionar essa força da melhor maneira que quisermos. Divaldo conta a história, né, de uma amiga que apenas com o olhar matou uma de suas flores. Ele então questiona ela, não é? Que grande força você tem dentro de si. Você poderia restaurar vidas e não destruir flores ou adoecer animais com inveja, mas pelo contrário, poderia animar a nós. Né? As questões da inveja, as questões às vezes do ciúme, estão muito ligadas a isso, né? É a energia mal direcionada que nós temos. Né? É a lenda, né? A lenda do mal-olhado, a lenda da macumba, né? São lendas que nós cultivamos em nosso país, dentro de nós. Como é que lidamos com essas lendas? O que é isso, gente? Força mal direcionada. E se nós estamos aptos a receber essas forças, também sofreremos com elas os seus resultados. A beneficência é uma grande força que carregamos dentro de nós, o poder de fazermos a diferença onde nós estivermos. O Evangelho nos narra que não há nada que nós não possamos doar ao próximo. Um pequeno conselho, um abraço, um sorriso para animar o dia a dia do seu próximo. É nisso que constitui a nossa doutrina espírita. Um abraço, cuidar da necessidade do outro. Nós não conhecemos o outro, nós vemos o outro, nós não sabemos quem ele é. Nós enxergamos uma pessoa, mas não entendemos nada sobre ela. Né? Quando alguém nos convida para um aniversário, a gente já fica nervoso. Ai, o que eu vou dar de presente? Será que essa pessoa gosta de roupa ou gosta de sapato? Ou será que eu não dou nada? Será que essa pessoa já não tem tudo? Porque a gente não sabe quem é o outro. E a beneficência está ligada intimamente a isso, né? Sabemos quem é o outro. Porque apenas sabemos quem é o outro, apenas conhecendo o outro, é que nós vamos saber como auxiliar o outro. Auxiliando não com aquilo que nós desejamos, mas com aquilo que o outro necessita. E às vezes o nosso irmão, que está do nosso lado, às vezes necessita de coisas tão simples que poderíamos nos impressionar. Aí consiste aí a beleza dessa nossa doutrina, né? O convívio com o outro, para amadurecermos todos os nossos sentimentos, as nossas sensações, e toda essa grande, né, aura que é emitida por nós, essas nossas energias celestiais, todo esse poder divino que se materializa através dos nossos atos e dos nossos pensamentos, gente. Muito obrigado e boa noite a todos. Agradecemos ao Juliano pela brilhante palestra. Sempre